ouço as histórias, tua casa, o teu pai, teu passado é minha agonia. Já enxergo agora, no trabalho, no tear, vou tecendo meu falar e a nossa amizade é um a milha descedenta nela tua vida. Vem beber do vaso que sacia. Sou cristão, confesso, digo mais, eu fui tão cego que tantos remorsos carrego. No afã de ter sucesso, inaugurei perseguições, são incontáveis as ações. Foi quando eu mergulhei o olhar em Estevão. Devo ir embora, tua casa é um altar, sou um estorvo à sua harmonia. És presente em nossa tenda, qualquer um que se arrependa e conosco sirva algum amigo. Sois ovelha que volta ao aprisco. Olá, boa noite, sejam bem-vindos à Casa com Evangelho. Cá estamos uma vez mais uma noite para servir a este bom amigo, Jesus, este mestre amado que nos transforma pela sua doçura, pelo seu amor e por este convite que há tanto tempo nos faz para nós nos tornarmos homens de bem, mais compreensivos, mais fraternos, mais preocupados com o nosso próximo. E aqui estamos porque somos muito necessitados de estar constantemente a ler, a ouvir, a interpretar e, a pouco e pouco, também vamos aprendendo a praticar. Porque é esse o grande objetivo, é não ficarmos apenas na teoria, mas de uma forma concreta praticarmos. Praticarmos o quê? Praticarmos a alegria, a bondade, o companheirismo, o sorriso e todos esses valores maiores tão necessitados numa estrutura de sociedade em que muitas vezes a economia, o dinheiro, os pertences materiais são aquilo que prevalecem. Então, não invalida de nós procurarmos ter uma vida estável, ter uma vida boa, mas não pode ser a qualquer custo e não pode ser arrasando tudo o que esteja à nossa volta. Então, hoje vamos, uma vez mais, falar sobre um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Já estamos no capítulo 21, episódio 34 e o capítulo 21 vamos falar sobre falsos cristos e falsos profetas. Será que haverá falsos cristos e falsos profetas? Nós desconfiamos que sim. Não podemos acreditar em tudo o que nos dizem. É por isso que o conhecimento é muito importante para que não sejamos enganados. Mas pronto, vou abrir um bocadinho o livro, mas vou pedir a ajuda do público para nos ajudar a falar sobre este capítulo. E uma vez mais, convidei um amigo, porque esta Casa com o Evangelho é feita de amigos
de pessoas que se querem bem e, portanto, com todos vós, senhoras e senhores, El Grande Aristides Santos! Cá está o homem. Espera aí, Aristides, deixa-me ativar-te o som. Aqui está ele. Boa noite, Aristides. Olá, boa noite, Filipe. Como Aristides estás? Muito Santos, obrigado. como é que queres ser tratado? É como quiseres. É Aristides. Eu Aristides, gosto. Ari, Santos, Exato. O que interessa é que és tu. E, portanto, agora o nome. graças Muito a Deus. bem. Oh, Aristides, para já dizer-te que é um gosto ter-te aqui Eu também, junto eu agradeço comigo, imenso. que já nos conhecemos há muitos anos, passámos alguma experiência juntos e que ficou sempre Muito uma boas. amizade. Algumas dolorosas, mas muito boas. Ficou sempre uma amizade. Grandes aprendizados. E é com muita amizade que aqui te tenho e que aqui te vou ouvir e contigo vou partilhar esta horinha que aqui vamos estar juntos. Obrigado. Antes de mais, vou-te pedir o favor de fazeres uma breve apresentação pessoal para quem não te conhece e depois então faremos a prece de abertura, ok? Ok. Então é assim, eu sou Aristides, tenho 65 anos e neste momento estou, portanto, radicado em França desde dezembro de 2019. Estou ligado à restauração e, portanto, como toda a gente sabe, neste momento, devido à pandemia, principalmente desde outubro, ninguém trabalha. Portanto, entrei na doutrina, acho como todos, pela dor, pelo sofrimento. Entrei na doutrina em 2006, sensivelmente um mês depois do Centro Espírita abrir as portas onde está atualmente. Fui aí que Curioso. entrei. Muito bem. Foi entrar Então, e, portanto, Aristides, automaticamente assim. E é mais uma história radical, mas depois mais tarde, claro, que claro. acho que é uma história que se repete por todos, mas pronto, Exato, e o Tó está metido no meio do caminho. é claro. Muito bem, então para nos ajudar nas leituras complementares, posso apresentar já aqui também uma mendiga de luz, tal como todos nós. Senhoras Sim, e eu acho que senhores, para nos fazer as leituras, Uau! Ruth! Qual é o teu nome, Ruth? Oh, Ruth. Ruth David. Ruth David, cá está. Ruth, seja bem-vinda aqui à Sim. Casa com o Evangelho. Mais daqui a pouco Obrigada, eu que agradeço. vais fazer as leituras complementares. Vou só pedir uma apresentação breve, que é para depois iniciarmos os trabalhos, está bem? Ok. Meu nome é Ruth David, resido no Val de Santarém, sou casada, tenho uma filha e neste momento estou desempregada devido à doença que tenho neste momento. Muito bem. É só. Então, Ruth, vou retirar-te agora temporariamente aqui da emissão e depois já voltamos a falar, está bem? Até já. Muito bem. Vamos então iniciar os nossos trabalhos. Eles já foram iniciados, na verdade, mas vamos formalizar com uma prece, porque depois de uma prece ficamos sempre mais habilitados às inspirações, ao amparo da espiritualidade maior. Assim, convoco a todos que possam acompanhar-me, ligando-nos a este grande desconhecido que é Deus, este supremo arquiteto do universo, que nos criou, algures no tempo, e nos dá infinitas oportunidades. E esta é mais uma. E por isso te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade de servir em Teu nome. Através da partilha nasce a luz. Então, que o Aristides possa de facto partilhar o seu conhecimento, aquilo que lhe vai no seu coração, de forma que quem ouça possa também espelhar-se nele e tornando-se
melhor pessoa através de reflexões de si mesmo. Assim, amparados por ti, por aqueles que em teu nome trabalham, vamos iniciar os nossos trabalhos. Que assim seja. Que assim seja. Muito bem, então, capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, falsos cristos e falsos profetas. O item número 1 deste capítulo é: conhece-se a árvore pelo fruto. O segundo, a missão dos profetas. O terceiro, prodígios dos falsos profetas. O quarto, não acrediteis em todos os espíritos. E o quinto, uma vez mais, as instruções dos espíritos, tal e qual é hábito em cada capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Muito bem. É verdade que as pessoas mentem, é verdade que os espíritos mentem, porque os espíritos são as pessoas e as pessoas são os espíritos. Verdade. Aristides, então, segundo consta, há falsos cristos e falsos profetas. Fala-nos um pouco a este respeito. Ok. Então é assim, vamos tratar hoje de um assunto muito importante dentro da doutrina espírita. É um assunto que envolve a verdade, entre muitas outras coisas. Capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas. Mas antes de entrar propriamente na análise deste capítulo, é muito importante que se tenha atenção a todos os ensinamentos e tudo aquilo que assimilamos ao nosso conhecimento e à nossa cultura individual. Tudo isto requer um trabalho de muito estudo para que possamos entender o porquê daqueles ensinamentos. Basicamente, está fundamentado na concentração e na capacidade de interiorizar consoante a disponibilidade de cada um para guardar todos esses conhecimentos durante os estudos que efetua para assimilar os mesmos. Muitos destes ensinamentos repetem na doutrina. Assim, precisamos de encontrar uma maneira simples para que os possamos utilizar todos esses ensinamentos, conceitos e princípios de uma forma prática e natural no nosso dia a dia. Haverá falsos cristos e falsos profetas? É esta a questão. Envolve uma série de conceitos espíritas, mas como cada capítulo do Evangelho envolve um determinado assunto, e também o resto da doutrina, e neste capítulo, melhor dizendo, nós vamos tratar de um dos elementos-chave para entendermos o que estamos fazendo aqui, o que nos leva a colocar aquela clássica pergunta: o que somos, de onde viemos e por onde vamos? Qual é o objetivo da nossa existência? Qual é a razão da dor e do sofrimento? Estamos hoje aqui como reflexo daquilo que fomos nas encarnações anteriores e o que estamos fazendo hoje para caminhar no sentido do aperfeiçoamento, subindo de grau a degrau, procurando o nosso melhoramento para as próximas reencarnações. E como eu gosto de ler, vou-me arriscando a fazer algumas buscas e alguns textos para refletir, para que me possam ajudar a entender e a compreender a minha caminhada, que possa ser usada como ferramentas para que possa chegar a um determinado fim, a felicidade. E como este capítulo nos fala principalmente da verdade, vou ler este texto de um autor desconhecido, A Verdade e a Parábola. A verdade visitava os homens sem roupas e sem adornos, tão nua quanto o seu nome. E todos os que a viam lhe viravam as costas de vergonha ou de medo, e ninguém lhe dava boas-vindas. Assim, a verdade percorria os confins da terra rejeitada e desprezada. Numa tarde, muito isolada e triste, encontrou a parábola, que passeava alegremente num traje muito belo, colorido. Verdade, por que estás tão abatida? Perguntou a parábola. Porque deve ser muito feia, já que os homens me evitam tanto. Disparate, perguntou a parábola. Não é por isso que os homens te evitam. Toma, veste umas roupas minhas e vê o que acontece. Então, a verdade, vestiu algumas roupas da parábola e, de repente, por toda a parte, por onde passava, era bem-vinda. Então a parábola falou e disse:
A verdade é que os homens não gostam de encarar a verdade nua. Eles a preferem vestida, diferente, disfarçada e transvertida. Infelizmente, esta é a verdade. Todos sabemos que é mais fácil aceitar uma mentira piedosa do que uma dura verdade. E assim, continuando, vamos começar com uma breve leitura deste 21º capítulo. E no ponto 2 e 3, Mateus diz-nos o seguinte: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas, interiormente, são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se nos espinheiros ou uvas nos espinheiros ou figos nos abrolhos? Assim, toda a árvore boa produz bons frutos, e toda a árvore má produz maus frutos. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Toda a árvore que não dá bom fruto corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Mateus, capítulo 7, versículo 15º e 20º. E respondendo Jesus, lhe disse: vede, não vos engane alguém, porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Levantar-se-ão falsos profetas, enganarão a muitos, e porquanto multiplicar-se-á a iniquidade, se resfriará a caridade de muitos. Mas o que preservar até ao fim, esse será salvo. Então, se alguém vos disser: olhai, aqui está o Cristo, ou ei-lo acolá, não lhes deis crédito, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e que farão grandes prodígios e maravilhas, tais que, se for possível, até os escolhidos se enganariam. Mateus, capítulo 24, versículo 4 e 5, 11º, 13º, 23º e 24º, e semelhante em Marcos, capítulo 13º, versículo 5º, 6º, versículo 21º e 22º. E no ponto 4, Kardec diz-nos que atribui-se geralmente aos profetas o dom de revelar o futuro de maneira que as palavras profecia e predição tornaram-se sinónimas no sentido evangélico. A palavra profeta tem uma significação mais ampla, aplicando-se a todo o enviado de Deus, com a missão de instruir os homens e de lhes revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida. E ainda, houve profetas, entretanto, que tiveram a presciência do futuro, seja por intuição ou por revelação providencial, a fim de transmitir as advertências aos homens. Como essas predições se realizaram, o dom de predizer o futuro foi considerado como um dos atributos da qualidade do profeta. E passando aos prodígios dos falsos profetas, no ponto 5º, podemos ler: aos olhos do povo, todo o fenómeno cuja causa é desconhecida passa por sobrenatural, maravilhoso e miraculoso. Conhecida a causa, reconhece que o fenómeno, por mais extraordinário que o pareça, não é mais do que a aplicação de uma determinada lei da natureza. É assim que a área dos factos sobrenaturais se restringe à medida que se amplia a das leis científicas. Dos tempos, certos homens exploraram em proveito da sua ambição, dos interesses e do seu desejo de dominação. E assim, também diz Moisés, Cristo e depois o próprio Espiritismo fala da ciência, da aliança entre a ciência e a religião, o que nos faz com que nós possamos entrar num outro mundo, numa nova visão cósmica e universal. E no ponto 6, não acreditais em todos os espíritos, lemos assim: amados, não creis em todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. João, Epístola 1ª, 4ª e 5ª. E assim, estamos aqui na procura da perfeição, que nos pode levar a um mundo melhor. Essa procura da perfeição, ela está diretamente relacionada com o nosso processo reencarnatório. E esse processo está diretamente ligado ao que fizemos, ao que estamos fazendo e ao que iremos fazer dentro das leis morais que estão no Livro dos Espíritos.
e estão aqui no Evangelho, segundo o Espiritismo. Mas estou a dizer isto porque os falsos profetas estão vinculados a esse desenvolvimento aqui e no mundo espiritual, porque nós somos responsáveis pelo resultado das nossas ações e, continuando, passamos às instruções dos Espíritos e temos os seguintes: os falsos profetas da erraticidade, com os critérios do verdadeiro profeta. E no ponto 9, podemos ler de Erastos: anjos da guarda dos médios dizem o seguinte: desconfiai dos falsos profetas. Em recomendação é útil em todos os tempos, mas sobretudo nos momentos de transição, em que, como neste, se elabora uma transformação de humanidade, porque esses momentos, uma multidão de ambiciosos farsantes arvoram-se em reformadores e messias. É contra esses impostores que se deve estar em guarda, e o dever de todo o homem honesto desmascará-los. É um bocado difícil, mas, portanto, continuando assim, porque em todos os lados existem aqueles que falam a verdade e que, às vezes, conseguem meter pequenas mentiras. E assim, concluireis que o verdadeiro missionário de Deus deve provar que o é pela sua superioridade, pelas suas virtudes, pela sua grandeza, pelos resultados e influência moralizadora das suas obras. Direi ainda esta outra consequência: se ele estiver, pelo seu caráter, pelas suas virtudes, pela sua inteligência, abaixo do papel que se arroga ou do personagem cujo nome utiliza, não passa de um farsante de baixa classe que não se quer imitar. Outra consideração é fazer a que de maior parte os verdadeiros missionários de Deus ignoram, que, ou seja, realizam aquilo para que foram chamados, graças ao poder do seu próprio gênio, secundados pelo poder oculto que os inspira e os dirige. À sua revelia, sem que o tivessem premeditado. Numa palavra, os verdadeiros profetas revelam-se pelos seus atos e são descobertos pelos outros, enquanto os falsos profetas apresentam-se por si mesmos como enviados de Deus. Os primeiros são humildes e modestos, os segundos orgulhosos e cheios de si, falam com arrogância e, como todos os mentirosos, parecem sempre receosos de não serem aceitos. E no ponto 10, mais uma vez, Erasto nos diz que os falsos profetas não existem apenas entre os encarnados, mas também em muitos mais numerosos, entre os espíritos orgulhosos que, fingindo amor e caridade, semeiam a desunião, a retardo do trabalho de emancipação da humanidade, impingindo os seus sistemas absurdos através dos médios que os servem. Lembrai-vos ainda de que, quando uma verdade deve ser revelada à humanidade, ela é comunicada, por assim dizer, instantaneamente a todos os grupos sérios que possuem médios sérios e não a este ou àquele como exclusão dos outros. E podemos também dizer aqui sim, no ponto 11, Jeremias e os falsos profetas. E assim diz o Senhor dos Exércitos: não dedes ouvidos às palavras dos profetas, que entre vós profetizam, fazem-vos desvanecer, falam da visão do seu coração, não da boca do Senhor. Dizem continuadamente aos que me desprezam: o Senhor disse, tereis, e a qualquer que anda segundo a dureza do seu coração, dizem, não virá mal sobre vós. Por quem esteve no conselho do Senhor e viu e ouviu a sua palavra, quem esteve atento à sua palavra e o ouviu, não mandei esses profetas contudo, eles foram correndo. Mas não lhes falei, peço desculpa, contudo eles profetizaram. Tendo ouvido o que dizem aqueles profetas, profetizando mentiras em meu nome, dizendo, sonhei, até quando sucederá isso no coração dos profetas que profetizam? Mentiras que só profetizam do engano do seu coração. E mais à frente, sobre esta passagem o profeta Jeremias que vos quero entreter, meus amigos. Deus, falando pela sua boca, disse, é a visão do seu coração que os faz falar. Essas palavras indicam claramente que, já naquela época, os charlatães, os vaidosos,
abusavam do dom da profecia e o exploravam. Abusavam, portanto, de fé simples e quase cega do povo, porque dizem por dinheiro coisas boas e agradáveis. E para concluir, podemos observar muitas vezes pessoas que aparentemente nos querem falar a respeito do Evangelho e do amado Mestre Jesus. No entanto, poucas vezes essas pessoas utilizam os ensinamentos de Jesus nas suas vidas. Essas pessoas são os falsos profetas, pois não mantêm a essência dos ensinamentos em seus corações. Por isso, não conseguem agir como verdadeiros apóstolos do Cristo. Muitas vezes utilizam certos conhecimentos em proveito da sua própria ambição, do seu desejo de dominação sobre os demais. Eles estão em toda a parte, inclusive entre os espíritas, e que têm dentro da doutrina espírita os seus medos, os seus meios de desmascará-los. Não se deixe enganar os outros. Diz Kardec que o verdadeiro profeta se reconhece por características mais sérias, inclusivamente por ordem moral. Que assim seja. Que assim seja. E terminei. E obrigado. Muito bem, Aristides. Fizeste aqui um breve resumo sobre todo este capítulo. Eu, à medida que tu foste falando, fui tirando também aqui umas ideias e é fantástico como daqui ias falando, portanto ia-me surgindo também alguns pontos que eu gostaria de falar. O primeiro é que o futuro, falaste aí no futuro, o que será o futuro e na profetização, e nós às vezes esperamos grandes revelações, o que é que vai ser o nosso futuro, como é que vai ser as coisas, se vamos ser bem-sucedidos, se há um conjunto de inquietações e de ansiedade que nós colocamos em nós mesmos sobre o futuro. Ora, a doutrina espírita vem-nos dizer que o nosso futuro é proporcional àquilo que nós fizermos no presente. Então reparem, É verdade. É verdade. se nós prepararmos um futuro com um trabalho ativo no presente, demora o tempo que demorar, 1 mês, 1 ano, 2 anos, o que quer que seja, nós vamos conseguir alcançar os nossos objetivos. Desde que nos concentremos no trabalho ativo dos nossos próprios sonhos, nos nossos próprios objetivos. Outra ideia que gostaria de trazer é que, e o Evangelho refere, é que é pela árvore que se conhece os frutos. E uma má árvore não consegue dar Não bons pode dar frutos. bons frutos. Então reparem, quando falamos da espiritualidade e das comunicações que vêm do mundo espiritual, o que nós devemos fazer é analisar o conteúdo da mensagem. Ou seja, para percebermos se estamos a ser enganados ou para percebermos se a mensagem é fidedigna ou não, portanto, temos que avaliar quais são os frutos. Então, um espírito que esteja com um espírito de vingança vai transmitir também ao próprio médium, à pessoa que lhe está a dar passividade, o quê? Exatamente os mesmos sentimentos, porque eles não conseguem esconder a emoção, não conseguem esconder a vibração, porque uma coisa é aquilo que nós dizemos, outra coisa é aquilo que nós somos. Nós fazemos, é o que fazemos, somos então, o que fazemos. É isso. Uma má árvore, ou seja, quando Jesus diz que é pela árvore que conhecereis os frutos, também se aplica também a nós. Então, analisai como é que a pessoa se comporta e não com o que ela fala. Ok? Isso É um pouco por aí, tanto nos espíritos quanto nos encarnados. E depois, que é uma questão que é muito relevante para aquilo que é a doutrina espírita, que é a questão da mediunidade paga. Ou seja, a questão da utilização da mediunidade, que foi uma faculdade que foi granjeada de graça e, portanto, de graça terá que ser amparada. Então, Dá graça, oportunidade de graça.
e uma das grandes diferenças que a doutrina tem, e um dos grandes critérios que tem na execução do trabalho mediúnico tem a ver exatamente com isso, com o dai de graça para que de graça recebeste. Então é um esforço imenso, é um esforço, é uma prova de amor, é uma prova de acolhimento que todos aqueles que têm essa sensibilidade extrasensorial são convocados a trabalhar. Mas, para além do trabalho do médium, há também o trabalho do doutrinador. E eu sei que tu foste e és quem é, jamais deixará de ser, mas que Sim, trabalhaste lógico. muitos anos como doutrinador. Quais foram as grandes experiências que tu adquiriste quando falavas com os espíritos Aristides? É assim, para já, vamos começar uma parte que assim, todos nós ficamos assim, entramos, mas ao entrar, ou seja, entramos dentro da doutrina e é-nos aberto uma panóplia de conhecimentos que alguns possam ter ou não. Eu posso me incluir naqueles que ver para querer como São Tomé, porque existiu muita coisa que me aconteceu ao longo da vida e eu sempre tive aquela curiosidade, ver para querer como São Tomé. Claro. E isso aconteceu, mas pronto. E quando entramos na doutrina, e principalmente quando passamos ao patamar de doutrinador, nós somos surpreendidos com muita coisa, com muita dor, com muito sofrimento, com muitos ódios, com muitas raivas e com coisas que nos magoam, ficamos Estupefactos, não é? facto, ou seja, não vamos falar em situações porque elas foram tantas, umas que nos tocaram mais, outras que os magoaram mesmo ao sabermos certas determinadas verdades, mas de facto quem está fora da doutrina não consegue entender, portanto, a força que nós temos dentro de uma sala de doutrinação, onde aparece um irmão em sofrimento, que apenas porque está perdido, porque se perdeu, mas normalmente há sempre um ódio, uma vingança, ou às vezes mesmo a falta de amor. E quando nós doutrinadores, através da palavra, portanto, há doutrinadores com muito mais experiência do que eu fui adquirindo alguma ao longo dos tempos, e nós por vezes só os conseguimos atingir pela nossa moral, pelo nosso amor. É assim, temos dias que, porque todos nós trabalhamos, temos dias que estamos menos bem, mas dali naqueles instantes, naqueles momentos, nós abrimos o nosso peito, nós abrimos a nossa alma, entregamos-nos com tudo o que temos e não temos, porque ali, se queremos atingir os nossos objetivos, é amor. Temos que dar amor a todas aquelas entidades, nossos irmãos, que partiram por várias razões, uns com sofrimento, outros pelo suicídio, outros por várias razões. É o amor que os leva a aceitar a mudança e a aceitar que afinal já não estão onde eles pensam que estão, porque muitos ainda pensam que estão aqui. Continuam a ir para o trabalho, continuam a ir para a cama e tomar banho e a sentarem-se à mesa para jantar ou para almoçar. É, de facto, a doutrinação deu-me muitas lições de vida, deu-me alguns conhecimentos e faz-nos pensar que, de facto, se calhar nós temos que mudar, ou pelo menos mudar muito a nossa maneira de estar e a nossa maneira de olhar para os outros. Porque ninguém é inimigo de ninguém.
Houve alguém uma vez que perguntou se eu tinha inimigos. Não, tenho pessoas que gostam menos de mim. Tenho ódio, tenho raiva. Não sei. Nunca fez parte da minha essência. Situações que me foram criadas ao longo da vida, sempre me ri da situação. Tenho uma história, portanto, em que uma situação menos boa entre mim e uma pessoa, portanto, que não tem problemas nenhum dizer. Foi o meu primeiro mestre de artes marciais. As coisas correram menos bem e um dia, ou seja, aquela mesmo, se eu lhe pedir perdão, é aquela de eu se pedir perdão fico tranquilo, se ele aceitar ou não, o problema já não é meu, é dele. Eu ao fazer o meu papel ia ficar tranquilo, porque eu fiz o meu papel, pedi perdão, porque se eu errei, ele errou, mas pelo menos havia algo. Nunca tive mágoas, nem houve maldicência da parte por ele, ou seja, da minha pessoa para com ele. E uma vez encontrei-o e disse, precisava falar consigo, porque deixámos de tratar por tu. Tá bem, se eu não posso ser hoje, posso ser para a semana. Tá bem, encontrei-o e voltamente assim, de todas as histórias que aconteceram entre nós, eu sou franco, nunca guardei mágoas, nunca guardei nada, passou-me tudo ao lado, como se costuma dizer. Mas gostaria de pedir perdão, porque tudo aquilo que você me fez, em todos os aspectos que me prejudicou profissionalmente e dentro das artes marciais, não me magoou, passou, não me deixou marcas. Mas peço-lhe perdão, humildemente eu peço-lhe perdão, peço que me perdoe. E da minha parte, o trabalho foi feito. Sei que da parte dele, infelizmente, não. E podia ter ponderado devido às circunstâncias que ele já estava naquela altura e que aconteceram, portanto, passava algum tempo. Uma pessoa que vive com mágoas, com ódios, com rancores e com vingança, porque é aquele género assim, quem está comigo, quem não está comigo, não está em ninguém. E, de facto, a doutrina, e principalmente no momento em que passei dentro daquela sala de doutrinação, há muitos ensinamentos que ficam. Aristides, gostava de explorar aqui um campo que é: porque é que os espíritos trazem ódio e trazem desejo de vingança? Assim, os ódios e desejos de vingança têm a ver com situações que foram criadas em outras reencarnações e que, porventura, tanto, ou seja, uma vez que ele tem o espírito de vingança e que ele conseguiu, através de alguns meios, encontrar aquele que o prejudicou aqui no nosso plano, e é muito mais fácil ele do outro lado atacar o espírito que está aqui deste lado, porque o espírito que aqui está não tem conhecimento, nem sabe concretamente o que é que está a passar com ele, apenas se consegue perceber que algo está a correr bem menos bem na vida dele, então tenta procurar soluções. E através dessas soluções, recorrendo principalmente neste caso às casas de espíritos, porque a gente sabe que às senhoras e os senhores de virtudes que é que eles cobram alguns euros para poderem dizer aquilo que as pessoas querem ouvir. É assim, o espírito que está do outro lado, se houve, ou seja, vamos agora fazer um exemplo, eu que possa ter assassinado alguém, esse espírito, por exemplo, ou um familiar desse espírito, ele vai querer se vingar da minha pessoa. E a única oportunidade que ele eventualmente terá de vingar, certamente será no momento em que ele está no mundo espiritual. E ao me encontrar, vai-me começar a perturbar com pensamentos, com atitudes, que não farão parte da minha essência de vida. Ou seja, eu posso, no momento, começar gritar, ou a apelar, ou a rir desanormalmente, sem ser uma razão aparente. Tudo isso são ações que podem ser induzidas pelo espírito, que é uma maneira que encontrou, que tem, para se poder vingar.
Essa, Muito portanto, será uma delas, não é? Portanto, haverá muitas, mas claro, pronto. claro. Das experiências que tiveste, qual foi a grande aprendizagem que reteste desse tipo de trabalho? Assim, aquilo como eu disse, é o amor, a humildade e principalmente a verdade. Uhum. Hum, Tentar hoje fazer o melhor que fiz ontem e fazer hoje o melhor que possa fazer amanhã. Portanto, Uhum. todas as lições, todas as lições, é mesmo, ou seja, a humildade e amar. Mas atenção, amar, quando nós falamos, e quando eu falo em amar, falo em amor, mas o amor não é o amor de cão. Ou seja, tenho amor a um cão, tenho amor, não são há amor. Porque assim nós podemos amar. Eu amo, como não amo, como digo, amo uma flor, não são. O amar tem um significado mais profundo e O dói amor da quando nós educação, não é? amamos o verdadeiro amar. Porque há amar e amar. Ou seja, eu amei e amo, mas amei. Mas amo. Há uma diferença entre o amei e o estar a amar. Ou seja, aquilo que é um bocado difícil às vezes explicar assim, o que é o amor. O amor às vezes é um bocado explanado, ou seja, portanto, o que é o amor? O amor é às vezes como aquela pergunta que nós costumamos fazer: quem é Deus? E a resposta é assim: Deus é tudo aquilo que nós não temos, ou seja, é tudo aquilo que Não nós podes não somos compreender. capazes de entender ou compreender. Falta-nos Que para isso um assim, sentido. falta-nos o sentido, é isso, ou seja, eu amo os meus filhos, eu amo os meus netos, amei a mãe dos meus filhos, mas isso é amor. Ou assim, há aquelas pessoas assim, eu amo aquela pessoa, mas há várias interpretações, há vários escalões de amar. Há amor porque eu quero estar com aquela pessoa, porque eu gosto daquela pessoa e porque eu quero ver para aquela pessoa. Uhum. Mas, no meio disto tudo, aquele amor, aquela empatia que possa existir entre as pessoas, ela não existe. Uhum. E ali ensina-nos muita coisa. E às vezes tantas coisas que são tantas ao mesmo tempo que às vezes falta-nos ali qualquer coisa para conseguirmos explanar tudo aquilo que nos acontece ali dentro. E tu sabes bem. Aristides, outra forma de amar e de doação tem a ver com o passo fluídico e com a transferência de fluidos, de energia, Uhum, que é uma das competências que também se pode encontrar no centro espírita, que é o passo, uma terapêutica para o corpo espiritual. Eu levei vários passos teus, como de muitos outros trabalhadores, e do ponto de vista de quem recebe, sente-se assim um quentinho que vem das mãos. Como é que é do ponto de vista do passista? Como é que é a experiência pessoal quando dás o passo? O que é que sim, a minha acontece? experiência. hum, eu vou começar só um bocadinho lá para trás, ou seja, eu por causa das artes marciais tenho um curso de massagista e o Flávio, tanto que é o meu filho, fazia competição, tá? E ele uma vez precisou de ajuda, disse: pai, faz-me uma massagem e eu preciso que tu me ajudes, que eu tenho aqui umas leis, vou combater amanhã. Está bem. Ele vai, portanto, e no momento que eu estava a fazer uma massagem, ou seja, portanto, havia qualquer coisa, portanto, e isto antes de ser mesmo passista até, antes de chegar, mesmo, antes de chegar ao centro. E então, uma vez que eu estava a fazer uma massagem, quando eu coloco as mãos em cima do ombro, ele diz-me: pai, tu estás mal, já estás-me a queimar, tu estás-me a enfiar algo pelo ombro dentro. Eu disse: desculpa, eu não tenho nada nas minhas mãos. Eu fiquei assim um bocadinho,
assim, de vez em quando sentia as minhas mãos quentes, tudo bem, mas nunca me passou uma situação destas. Ele tinha uma lesão no joelho, aí vou ser franco. Aí, se ele entrou em pânico, eu em pânico fiquei, porque eu pus as minhas mãos em cima do joelho dele, e a perna dele saltava em cima da marquesa. Agora, quando entrei depois para o Centro Espírita, passado alguns meses, fiz o curso passista, e toda a gente diz que o calor das minhas mãos. De facto, eu tenho dias que tenho mais calor, tenho menos, mas normalmente quando vocês todos me diziam o calor das tuas mãos, porventura, as minhas mãos estavam geladas. E havia muitas, mas isso é teu. Não. Das minhas mãos, o que passa não é meu. Nunca foi meu. Exato. Nunca. Eu sou um mero instrumento. Os benfeitores que me acompanham, naquele momento, ao qual eu agradeço toda a passagem de fluidos para todos vós. Mas posso dizer que, eventualmente, onde eu sinto mais as minhas mãos quentes é quando, eventualmente, e ultimamente tem acontecido muito contigo, quando no final fazemos a oração e que, eventualmente, há, portanto, seja as vibrações, sim, aí sim. Epá, sim, é um calor enorme. Porque eu sei que está a sair daqui sim muita coisa que não é minha. Independentemente de estar um pouco afastado do centro, por várias razões, neste momento por estar fora de Portugal, eu acho que ainda tenho alguns merecimentos de poder, mesmo à distância, ajudar aqueles que precisam mais que eu. E estou aberto porque aquilo que eu digo, o que aqui está, não é meu. E eu agradeço do fundo do coração que estas minhas mãos ainda possam servir para enviar alguma coisa que muitos estão prontos a poderem receber. Sem Como dúvida que sim. disse, a maior parte das vezes vocês diziam as tuas mãos queimam, elas às vezes estavam geladas. Interessante. Aristides, como é que a doutrina espírita te ajudou e te mudou a tua vida? Para além de Para tudo já, isso, portanto, desculpa, para além de todas as experiências que se passam e não sei o quê, nós temos todos um processo individual e esse ninguém o faz por nós. não. Portanto, tem que ser um processo nosso de querermos ser ajudados numa primeira fase para nos capacitarmos para depois ajudar. Como é que a doutrina, como é que o trabalho no bem, como é que tudo isto te ajudou e te transformou, se é que te transformou, não é? Portanto, eu creio que sim. Acho que é um processo que acontece com grande parte das pessoas. Como é que foi contigo? Assim, comigo, de uma maneira ou de outra, eu sempre fui uma pessoa minimamente um tanto ou quanto revoltada com situações que me foram a acontecer ao longo da vida até praticamente chegar à doutrina. E então, a partir daí, independente, assim, é revoltado nesta situação de pá, as coisas não correm bem, não sei o quê, não sei quando, não sei, mas nunca culpei ninguém. Não, assim, entendi que se as coisas corriam menos bem, era eu o culpado, era eu o responsável, porque eventualmente teria que criar todas as condições para que isso acontecesse. Claro. E quando cheguei à doutrina, comecei a ver assim, afinal, isto é mesmo assim, afinal, assim, se eu fizer isto desta maneira, se calhar isto não vai acontecer. Claro. Porquê? Porque a doutrina começa-nos a mostrar que assim, se tu erras, tu tens todas as condições, ou se te ofendes, neste caso, ou se te ofendes, ou se tu vais errar, tens todas as condições para gerares algo menos bom no próximo futuro. Isto é a mesma coisa, quer dizer, ou seja, portanto, e o Tó mais ou menos diz isso várias vezes,
Um pensamento é uma fonte de construção com o qual nós vamos nos cruzar num futuro próximo. Ou Exato. seja, um pensamento que eu possa ter negativamente para contigo, ele não Exato. vai cair ao lado, vai ser diretamente para ti. E se eu te mandar uma pedrada, eu posso acertar ou não. Agora, o meu pensamento, esse vai ser direto para ti. E a partir do momento, como diz assim, se eu já não os tinha, pelo menos, sou franco, é para assim, eu nunca me vi com aquelas pessoas de isso eu fazia, não acontecia. Pá, se calhar sim, naquele momento, mas depois aquilo parava assim, não. A doutrina veio-me mostrar que, de facto, eu não posso ter pensamentos negativos para com A, para com B, e deu-me ferramentas para ver a vida de outra maneira. Ou seja, eu tinha que ser melhor que o que era. Tinha que moderar um pouco em atitudes, não em pensamentos, porque assim o pensamento é como tudo, assim, há barómetros que nós ponhamos, Eles que vão nós e vêm, temos. portanto é Sim, vão e automático. vêm, pois, portanto, eu, como digo, eu tenho um barómetro que se descambar mesmo em pensamentos, o gajo toma lá que é para abrir os olhos que estás a querer descambar. Exato. Sim, é verdade. É uma maneira, ou seja, foi uma maneira que se calhar Deus, neste caso, me possa ter dado para que eventualmente eu não fuja daquele patamar. Porque se eu te digo mesmo, se porventura eu descambar no meu caminho, se eu me desviar no meu caminho, vai marcar, vai dizer assim, eu estou aqui, portanto põe-te no caminho, porque senão isto vai avançar um bocadinho mais, e não é essa a vontade, e posso dizer, portanto, ou seja, ao longo dos anos a minha vida foi mudando, para bem, porque comecei a ficar rodeado de pessoas um pouco mais calmas, e depois assim, quando entrei num certo determinado patamar, comecei a ficar rodeado de pessoas que me iam carinhando. E automaticamente assim, eu perante estas pessoas eu tenho que ser aquilo que eu sou e não aquilo que, que os outros querem que eu seja. Portanto, ou seja, eu tive que mudar. Ou seja, se eu já estava num caminho certo, acho que ainda me mudei mais àquilo que eu estava a fazer naquele momento, daquelas pessoas. Porque havia pessoas que, pá, Santos, tu assim, dizia, pá, desculpa, eu não sou ninguém. Eu sou Santos, por simplesmente. É pá, mas a tua palavra, às vezes, tu dizes-me isto e eu fico a pensar. Tem graça que eu, quando digo, também fico a pensar. Ou seja, portanto, estás a ver, está tudo aqui um entendimento que, mesmo hoje, eu não tenho em Portugal, como sabes. E tenho pessoas que, às vezes, é pá, Santos, ajuda-me nisto ou nisto e nisto. Assim, é pá, está bem, mas assim, tu tens que analisar, neste momento, qual é o problema que tu tens. Que eu te posso assim, eu não te posso dizer que tu deves fazer isto, que deves fazer isto, porque assim, se tu te induzir num erro, e esse eu não tenho direito. O mais que eu te posso dizer é assim, isto e isto é esta maneira que deveria ser. Pois tu terás que pensar e ponderar se de facto é esse o caminho que tu queres seguir. Porque nós, todos nós temos que seguir, por vezes, um caminho, um rumo certo. O que é que nós queremos? Assim, eu sempre quis ter uma estabilidade emocional, uma paz, uma harmonia, e alguma tranquilidade para o fim da minha velhice. Assim, eu com 64 anos, eu não tive medo, arranquei de armas e bagagens, como costuma dizer, para a França, não para o desconhecido, porque a França é, é o meu segundo país, é a minha segunda língua, e que muitos com a minha idade não faziam. Eu praticamente recomecei a minha vida do zero. E agradeço a Deus tudo aquilo que ele me deu nestes últimos 5, 6 anos. Foram nestes últimos 15, 20 anos, tive muitas lições, onde aprendi, onde ganhei, onde perdi, mas aqui estou. Claro. Epá, É viver. assim, é viver e assim agradeço tudo aquilo que tenho. E neste momento posso dizer que para me sentir realizado, aquilo que eu pedi a Deus nestes últimos 4, 5 anos, é fazer o caminho de Santiago. E assim Como o vês, farás. assim, mas, pá, assim, mas assim,
Não, mudei radicalmente e a doutrina dá-nos ensinamentos que dá para pensar, ou seja, nós temos mesmo que alterar a nossa faixa de pensamentos e passarmos para o outro lado e sentirmos calmos para que possamos dar aos outros aquela palavra que às vezes a pessoa precisa de ouvir. Sem É dúvida. isso? Sem dúvida, aqui a educação do pensamento é uma fonte. Aliás, as ações e as atitudes decorrem primeiro de uma ideia, primeiro de um pensamento. E, portanto, a educação do pensamento acaba por ser fundamental porque estás a atuar na raiz, na base daquilo que é o É. comportamento humano. E, portanto, a doutrina ajuda-nos muito nesse sentido. Muito bem, para nos ajudar a refletir sobre todos estes ensinos e todas estas verdades imortais, estas palavras de vida eterna, vamos adicionar aqui à conversa a nossa Ruth. Olá, Ruth, outra vez. Como estás? Bem disposta? Tudo bem? Sim, Muito bem, Ruth. Vou-te então pedir que faças aí a leitura complementar, se faz favor. sim. Antes de mais, muito rapidamente, fico muito feliz por estar aqui hoje e poder ver o Santos e ouvir estes tão belos ensinamentos que ele nos deu e proporcionou a todos. É E verdade, é quero-lhe verdade. agradecer também tudo o que fez por mim, pelo meu marido, durante estes anos todos. Foi através dele que eu conheci o centro e isso Eu não fiz nada. jamais poderei esquecer. Vejam Eu bem, não eu vou fiz nada. contar às pessoas. Sei, Ruth, só um bocadinho. Eu convidei a Ruth para vir fazer uma leitura, mas eu não sabia da relação da Ruth com Aristides. Então vejam como é que, Essa é boa, essa é boa. vejam como é que a espiritualidade flui e faz o trabalho. Portanto, eu não sabia de nada disto. Convidei a Ruth e agora vim a descobrir há pouco que foi o Aristides que levou, portanto, que falou da doutrina espírita à Ruth. Portanto, as É coisas verdade. engraçadas, é os verdade. caminhos, as linhas Sem, tortas porque sem Deus nos falar grande conduz. coisa, verdade. Sem falar muito abertamente, mas encaminhou-nos no sentido certo. Eu vou contar só aqui uma breve passagem, não sei Sim, sim. se o Santos se Podes, recorda ou podes, não, sim. já foi há alguns anos. Eu estava assim um bocadinho doente e não sabia muito bem o que é que se passava com ele. Portanto tinha muita diarreia, vomitava muito e tudo mais, pronto. Então levantava-se de manhã sempre assim, sem força, sem todos os exames, estava tudo bem. E recordo-me perfeitamente de um dia ir ao café com a Margarida pequenina e o Santos vinha a sair. O Santos vinha a sair e parou e começámos a falar de tudo e que nada tinha a ver com espiritismo ou com esta doutrina. E logo, como não podia deixar de ser, há bocado estavam a falar no calor das mãos do Santos, eu na altura, mas também apercebi-me que realmente que existia ali qualquer coisa, porque o Santos colocou a mão no ombro do meu marido e falou com ele, ali 20 minutos, 25 minutos, não sei precisar, falaram de tudo, falaram de gabinetes, falaram tudo o que tinham que falar. E, entretanto, despedimos-nos, fomos para dentro, bebemos o cafezinho, viemos para casa e... Mas eu fiquei sempre com aquela coisa da mão no ombro, porquê? E o Paulo chegou a casa e disse assim, tu não vais acreditar, eu estou super bem, não sei o que é que aconteceu. E eu disse, olha, eu também não sei o que é que aconteceu, mas eu percebi realmente que o Santos, há ali qualquer coisa. Eu não sei ao certo o que é, mas que realmente há qualquer coisa. Depois, a partir daí, pronto, é assim, houve sempre um sorriso, houve sempre um bom acolher, também com a minha filha, com ele, não tenho palavras. Um grande amigo e que eu desejo tudo de vida. Obrigado, Ruth. Vou Isso é fazer a verdade. prece, então. Obrigado, Ruth. Obrigado, Senhor Deus, por todas as graças,
que nos foram enviadas neste momento de preces, em que os nossos espíritos entram em comunhão. Obrigado, Mestre Jesus, pelos teus mensageiros de luz que nos enviaste para nos socorrer os males e nos orientar em nossos caminhos. Obrigada, Senhor Jesus, por nos teres ensinado que, através da prece, recebemos o alimento necessário para a nossa sobrevivência espiritual e que, com a ajuda recebida, podemos chegar ao Pai pela salvação, que é o teu. Obrigada, Jesus. Aos guias e protetores, o nosso agradecimento por tudo e que se ilumine cada vez mais. Que juntos um dia, reunidos na glória de Deus Pai, rendamos os devidos louvores ao nosso meigo Senhor Jesus, que tanto tem feito por todos nós. Que assim seja. Que assim seja. Muito bem. Então agora, para terminar o nosso trabalho, vamos pedir-vos uma mensagenzinha final. O que é que vai no vosso coração? De tudo aquilo que viveram, todas as experiências que tiveram. O que é que podem dizer às pessoas neste momento? Ruth, avança tu. O que é que eu posso dizer para concluir um bocadinho no seguimento do nosso estudo de hoje, que todos nós, em que eu também me incluo, não nos esquecemos ou não nos esqueçamos que os verdadeiros profetas são enviados por Deus e que têm dentro de si chamadas leis morais. Quero dizer-vos também que não vos apressais com a verdade, porque a verdade vai-nos sendo revelada aos poucos. Eu, pelo menos, tenho sentido isso na minha vida, na minha experiência. Vai-nos sendo revelada de acordo com a nossa e também assim como com a nossa. E é isso. Obrigado, Ruth. Já é bastante. Aristides. Nada. Sim, a mensagem que eu posso vos dar, portanto, é assim, neste momento que nós estamos a atravessar, não é fácil aceitar todas estas restrições que todos estamos a ter. Há que aceitar com resignação, com a abnegação, tudo aquilo que nós estamos a passar. Todos nós já temos familiares e amigos que foram atingidos por esta doença, outros infelizmente também já partiram, mas assim, há que acreditar, há que ter fé, porque nós sem fé não somos ninguém, sem fé não vamos a lado nenhum, portanto, ou seja, amar o próximo e dar. Bola para a frente. Avançar para a frente. E fé em Deus. É isso. Bola para a frente e fé em Deus. Não, é assim, eu acho que, assim, se havia comigo alguma coisa, assim, e cada vez mais, e como disse, nestes últimos 5, 6 anos, eu comecei assim, não, é isto que eu quero, é isto que eu quero. Portanto, ou seja, e as coisas foram, eu fui falando com Deus e Ele abriu umas portas todas, ou seja, nós costumamos dizer, Deus fecha-nos a porta, não. Deus não nos fecha uma porta, pode fechar uma porta, mas dá-nos as janelas todas. Escancar ao portão. Tudo. É assim, fé, muita fé e muito amor. Principalmente isso, fé. Porque sem fé não vamos lá nenhum. E eu sou a prova disso, e assim, se não fosse a fé que tenho, se tive alguns momentos da minha vida em que eu descambei e que levantei sempre, porque muitas vezes eu caí, muitas vezes me fizeram cair e muitas vezes me levantei. Eu neste momento recomecei uma vida do zero, ou seja, ao tomar a atitude de sair de Portugal e à procura de outras coisas, de outra coisa, foi o melhor que podia ter acontecido. Portanto é assim, fé, muita fé, porque sem fé não vamos a lá nenhum. Portanto, a todos vós, muita fé, diz-me. Vou-te pedir o favor de fazeres a prece de encerramento
que é para fecharmos então os trabalhos, está bem? Sim, sim. E tendo em conta os cartões TDI. Sim, exato. Ok. A espectadora tem. Senhor. Sim, sim. Senhor, obrigado por esta oportunidade. Te peço que possas permitir que os benfeitores da Estrada de Damasco, a Falange de Paulo de Tarso e a Falange do Doutor Bezerra de Menezes e todos os benfeitores espirituais que nos envolvem neste momento nos possam ajudar a explanar todo o nosso humor. Fazer com que todos aqueles nomes, aqueles irmãos que neste momento padecem de dores, de sofrimentos, de doenças, estão agrafados na mesa do Filipe e todos os outros espalhados por este mundo fora, possam receber os nutritivos e os nutrientes necessários para as suas maleites, para as suas doenças, para as suas mágoas. Que possa Deus, Senhor, ajudar-nos a todos nós, envolver-nos em paz, em amor, em serenidade, porque neste momento é isso que nós necessitamos. Olhamos à nossa volta e o que vemos? Ódios, raivas, racismo. Não foi para isto que nos trouxeste aqui, Senhor. Ajuda-nos a tomar as atitudes necessárias para que possamos todos evoluir em teu nome, em tua direção. Nos possas mostrar o caminho. E mesmo aqueles que neste momento fugiram do teu caminho, fugiram da tua seara, que possam em ti acreditar, porque sabemos que muitos apenas te recorrem quando estão aflitos. Assim, é o meu nome, em nome de todos aqueles que neste momento e durante este tempo aqui estiveram, o nosso muito obrigado. Até sempre. Que assim seja. Que assim seja. Assim seja. Ora, foi mais uma noite fantástica de partilha, de entrega, de verdade. E por isso agradeço muito aos dois. Ao Ruth. Sou eu que agradeço. Obrigada. Eu vou-te pedir um favor, Ruth, que Sim. deixes de falar da tua doença e passes a falar da tua saúde. Yes! Essa eu gostei. Sim. Ok? Sim, Aristides, que possas estar sempre sorridente como estás agora, que te Sempre. possas sentir amado, um trabalhador da Falange de Paulo Tarso. Uma vez trabalhador, para sempre trabalhador. E portanto, Verdade. um abraço aos dois. Foi um gosto de estar convosco e é sempre uma grande Obrigada. alegria partilhar estes momentos com Obrigado, amigos. Filipe. Sim, vamos Obrigado, despedir Filipe. de todos, dizendo um adeuzinho, até amanhã, Tchau, Rui. fiquem bem, mais uma noite se passou, mais um coração se encantou. Até amanhã se vocês quiserem, fiquem bem. Tchau, Tchau, tchau. até amanhã. Todo irmão, sem cor, sem raça, sem distinção, te damos graças, ó mestre irmão, por nascer entre nós a cada dia que vem junto com o sol, trazendo paz e esperança de ver outra noite.